Paz do Senhor. Acabei de chegar agora da igreja, um culto de Santa Ceia, e eu senti o Espírito Santo deixar uma palavra ao seu coração, e eu quero ler na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. É uma das passagens, na minha opinião, eu gosto muito dos escritos do apóstolo Paulo, né? Claro que Deus usa o apóstolo Paulo e Deus usa todas as pessoas de acordo com as suas capacidades intelectuais e com a capacitação que o próprio Deus concede a essas pessoas, né? E as palavras, né, todos os escritos de Paulo, desde Romanos, Coríntios, né, as duas cartas de Coríntios que nós temos, né, ele escreveu uma outra que diz ter sido perdida, mas Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, há quem diga que ele tem escrito Hebreus, né, são cartas, eu particularmente penso que ele tem escrito Hebreus, apesar da diferença de forma, né, porque ele tinha uma forma de se apresentar, né, de questionamento e resposta imediata. A carta aos Hebreus ela é diferente, ela foge a essas características, e também não tem o nome, né, específico de quem a tem escrito, mas eu gosto muito dos escritos do apóstolo Paulo, e essa carta de Filipenses é uma carta que ele agradece aos irmãos de Filipos por toda a ajuda que ele estava preso, né? Ele escreve algumas das cartas quando ele estava em Roma, prisão domiciliar que teve, e ele já tinha empreendido algumas viagens missionárias, né? E o que ele escreve aqui em Filipenses 2, a partir do versículo 5, é fantástico, porque ele descreve que nós tenhamos a mesma postura, né, o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Olha aqui, eu vou ler e prometo não ser tão enfadonho e gastar muito tempo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse que Jesus teve? Olha aqui, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, quando ele veio à Terra, quando a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo ele sendo em forma de Deus, ele não deixou de ser Deus, né? Mas aqui denota de que ele não quis usurpar, pegar, né? Eu sou Deus e tal. Aqui mostra a humildade dele de reconhecer que ele veio cumprir uma missão. E qual era a missão? Morrer pela humanidade, por amor, né, a todos aqueles que creem em seu nome. E ele veio resolver uma questão que começou lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, que nasceria da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Então nenhum homem, por ser imperfeito, pecador, conseguiria vencer a questão do pecado. E automaticamente a Bíblia diz que todo aquele que pecar, ele morrerá. E ali, quando Adão e Eva pecam no jardim, eles morreram espiritualmente. Depois, fisicamente, a morte entra também, como consequência do pecado. Mas Deus não havia criado o homem para morrer. A morte foi consequência da falha de Adão e Eva no jardim. Mas Deus proveu um meio para novamente trazer a humanidade a Ele. E todos aqueles que creem em Jesus, através do sacrifício que Ele fez na cruz, têm a oportunidade de ser salvos. Somente aqueles que creem em Jesus, porque a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, mas pela fé em Cristo Jesus, através da graça de Deus. Aí no versículo
7 diz o seguinte: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha, a postura de Jesus, ele aniquila a si mesmo, né, de não querer usar o poder que ele tinha, mesmo sendo Deus, né, de uma forma indevida, mas ele se submete à servidão, à escravidão. Eu digo servidão porque ele se submeteu de forma voluntária, por amor, para cumprir, né, para pagar um preço que nenhum homem conseguiria pagar e resolver a questão do pecado. E ele foi movido pelo amor, né? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele sabia que ele tinha que morrer da forma que ele morreu. Em nenhum momento ele pensou, ele orou pedindo a Deus que, se possível, passasse aquele cálice. Mas não era simplesmente o sofrimento físico, mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, aí eu quero explicar uma coisa que muitas pessoas não entendem, é que Deus, ele é 3 pessoas em uma divindade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em uma divindade. Quando no batismo de Jesus o Filho foi batizado por João Batista, o Espírito Santo veio em forma de pomba e o Pai diz assim: Tu és meu Filho amado em quem tenho prazer. Então ali as 3 pessoas da Trindade se manifestam. Tem gente que acredita que é um só. Não é um só. São 3 pessoas em um Deus. Assim como o ser humano é alma, corpo e espírito. Nós somos trinos, 3 em 1 também, né? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele se humilhou, porque o próprio Moisés escreveu: maldito todo aquele que for erigido no madeiro. E por que ele fez isso? Ele foi motivado pelo amor. E ainda tem muita gente que não acredita no sacrifício dele e vive da forma que quiser. Mas vai chegar o dia do juízo final e esses que não aceitarem a Cristo serão lançados no lago de fogo e eternamente serão atormentados. Essa é a segunda morte. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus está acima do nome de Hitler, Júlio César, aqui das autoridades que nós temos hoje. O Barack Obama já passou, né? O Donald Trump, Emmanuel Macron, todos esses, até o próprio presidente do nosso país aqui, né? O Bolsonaro também não é tão arrogante quanto alguns do STF, né? Que acha que é a 4ª pessoa, né? Depois dos Pai, Filho e Espírito Santo são eles. Mas vai chegar o dia deles. Eles vão comparecer ante o juízo divino. Para que, versículo 10, ao nome de Jesus, olha aí, isso aqui é fantástico, se dobre todo o joelho do que estão, olha aí, dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Esse versículo aqui é fantástico. Todo o joelho dos que estão nos céus, os anjos, as potestades, principados, dos que estão na terra, né? Porque quando Jesus voltar, haverá pessoas aqui na terra e dos que estão embaixo da terra. Essas pessoas que estão embaixo da terra estão no inferno, no Hades, né? E toda língua confessa, e também tem demônios, né? Aprisionado, tem demônios. Então, aqui denota o local que as pessoas estão, que os seres espirituais e seres humanos, né? Mas diz que todos vão se dobrar diante de Deus, diante de Jesus Cristo. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O homem imagina que não vai haver o julgamento, mas todo joelho e toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, né? No momento adequado isso vai acontecer. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.